Então, gente, esse material ele foi feito só para vocês terem uma ideia sobre a codependência, sobre as características de um codependente. Então, deu para vocês imaginarem aí o que pensa um codependente, o que sente e como a gente age pela codependência. Vocês já tinham tido acesso ou contato com alguma dessas características? Sim? Como foi olhar para elas agora? Quem nunca tinha visto nada sobre a codependência? Só para eu ter uma ideia. Todos já ouviram alguma coisa? Que bom! Muito bom. E aí, responder. Se identificaram? Sim ou não? É isso aí. Que bom, né? Isso faz parte da gente olhar para as nossas dores, para as questões que estão dentro da gente. E eu queria convidar vocês para esse momento, exatamente para isso, para olhar um pouco para nós, para dentro. Por quê? Eu sei que aqui, né, são líderes e vocês têm contato com outras pessoas. A ideia desse treinamento é capacitá-los para poder identificar a codependência no outro. Mas, antes, a gente vai fazer isso, a palestra é para esse fim, porém, é bem no fim mesmo. O último slide, a gente vai falar de como lidar com o outro, identificar isso no outro. Mas antes, a gente vai tratar da nossa. Por que a ideia de olhar para a gente? Porque quanto mais você olhar para si e identificar em você a sua codependência e aprender a lidar com ela, mais você vai conseguir lidar com o outro. Certo? E aí? Podemos começar? Então tá, né? Então vamos lá. Boa noite. Meu nome é Gianete. Eu sou uma filha amada de Deus, em recuperação da minha codependência, das minhas feridas emocionais, dos meus traumas. E faz 20 anos que eu sou psicóloga e trabalho com a codependência. Então é um assunto e um tema que eu amo muito trabalhar. Porém, eu gosto de trabalhar depois da codependência. Depois que eu saio disso tudo, o que sobra? Né? E aí a gente vai ver isso aqui juntos. O que tem para além dessa codependência? Como eu posso viver melhor sem essa codependência? Esse é o meu assunto predileto. Mas até chegar lá, a gente precisa sair da codependência, saber o que é, identificar, reconhecer, assumir, né? Enfrentar, e aí eu consigo sair dela. E aí eu consigo viver melhor. Essa é a ideia. E o que eu também queria convidar vocês hoje é que vocês olhassem esse treinamento de hoje como mais uma ferramenta dentro desse processo, desse caminhar que estamos como igreja. Vocês sabem que estamos caminhando em 40 dias sobre a maturidade, não é isso? Então, eu convido vocês a olhar para esse treinamento como mais uma etapa, mais uma ferramenta para nos levar ao crescimento e à maturidade. Tá bom? Por quê? Porque quando Deus ele instrui, quando ele revela, quando ele coloca no coração dos líderes um tema, um caminho a seguir, esse é algo muito lindo que acontece, porque Deus instrui a liderança e a liderança leva o povo, o corpo, para um lugar, para um objetivo. Então, nós, como corpo, não estamos desconectados do que está acontecendo. Então, aquilo que acontece na minha casa, na sua, fique atentos, inclusive. Aquilo que vai acontecer nesses 40 dias na sua casa, lá na ponta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá no teu trabalho, na tua casa, ele está totalmente conectado com isso que Deus está fazendo com o corpo. Então, ele vai revelar coisas, vão vir coisas, vão trazer coisas em relação ao crescimento e à maturidade. Então, para vocês olharem dessa forma, macro, entende? Deus revela para os líderes nos conduz, e isso que acontece lá na nossa casa vai estar totalmente conectado nesse processo de crescimento e maturidade. Então, não se assustem se coisas começarem a surgirem, porque elas vão surgir mesmo. E não é o diabo, não é o inimigo, não é o mundo, é Deus. Ele vai começar a trabalhar porque nós estamos unidos num corpo, num único propósito para crescer e amadurecer, não estamos? Então, as coisas vão começar a vir. E olhem por esse ângulo, o ângulo de crescimento e de maturidade. Estamos todos juntos nesse único lugar. E ninguém fica
distante, ninguém fica avulso, ninguém está desconectado, estamos todos. Então, aqui é tão interessante essa noite, porque você representa um líder de mais um monte de casas ali, né? Outro líder com mais um monte de casas, mais um monte de famílias. Então, essa coisa linda de como as coisas, como Deus age, é maravilhoso, e Ele está fazendo a obra na nossa igreja para que todos cresçam, para que todos amadureçam. E nós, como líderes, somos esse canal também de bênção do que vocês vão receber aqui para multiplicar. Essa é a ideia, certo? Então, vamos lá. Vamos para a codependência. O que é, né? Nós vamos falar um pouquinho do que é a codependência. Codependência tem muitas definições. Essa é a do Carlos Barcelos, que está aqui, com a dona Elsa. Cadê eles? Eles estavam ali. Então, até já cumprimentei, falei que é uma honra estar aqui eu falando de codependência, né? Sendo que o nosso líder da codependência está aqui conosco hoje à noite. Então, a codependência é uma condição emocional, psicológica e comportamental que resulta do não atendimento das necessidades emocionais básicas das pessoas. Então, o que é isso? É uma condição da minha alma, ela fica num estado em deficiência de algo que faltou na minha casa. Então, eu vou ter características, essas que vocês assinalaram aí, são resultados de uma vida que veio disfuncional, que me faltou alguma coisa, ou na emoção, ou físico, ou espiritual, enfim. Isso que me faltou, eu vou carregar essa falta e vou começar a me relacionar com o outro numa codependência. Então, qual é a relação com o outro? O outro ele vai vir para me completar, já que eu estou faltando. Então, a relação é essa do boneco. Sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Eu sou tão o outro, eu necessito tanto do outro, que eu sinto falta de mim. Quem sou eu? Quando eu não sei quem eu sou, ou quando eu passo a buscar no outro aquilo que me falta, eu começo a criar um relacionamento codependente. E assim eu começo a pensar de forma codependente, sentir de forma codependente e agir de forma codependente. E as características que eu desenvolvo são essas que estão aí. Aí tem um resumo, tá, gente? É muito mais. Mas aí estão as principais características de um codependente. Como a gente age no dia a dia quando eu busco no outro que o outro me complete. Essa é uma relação codependente. Então, eu gostaria que vocês pensassem agora, para a gente construir juntos o raciocínio, do que pessoa ou que situação que tem te dominado, controlado a mente, o sentir e o agir, que tem te preocupado nos últimos tempos. Quando a gente desenvolve uma relação codependente, a gente não é algo recente. Geralmente é algo que já está há muito tempo, você não tem mais controle sobre aquilo, você não consegue mudar aquela pessoa, aquela situação, mas ela te consome por um todo. Gostaria que vocês gastassem uns minutinhos pensando quem é a pessoa ou a situação que tem feito isso com você nos últimos tempos, que você não tem controle. Pensaram? Geralmente, enquanto eu estou falando, a pessoa já vem na cabeça. Não precisa pensar muito, né? Então, é essa daí mesmo. Não fica vasculhando a sogra, não. É essa aí que vem na sua cabeça. A sogra sempre paga o pato. Mas é essa aí que você pensou. Tá? Com quem você tem um convívio, ou pode ser que você nem tenha mais o convívio com ela, mas ela ainda te domina. Você ainda pensa, você ainda sente e você age pela falta dela ou por aquilo que ela te provoca. Certo? E aí, como que eu vou me desenvolver, como que eu vou me relacionar com essa pessoa? 3 formas que o codependente se relaciona. Ele controla, toma conta, salva ou manipula. Aqui, controla, toma conta, salva e manipula. O codependente ele passa a maior parte do tempo dele aqui. Porque o codependente uma das principais características dele é ser controlador.
Por quê? Porque lembra que a gente é faltante? Está faltando em mim alguma coisa. Então, eu vou fazer de tudo para buscar isso. Então, eu vou controlar pessoas, eu vou controlar situações, eu vou controlar relacionamento, eu vou controlar para que essa pessoa venha e me satisfaça. Porque essa é a minha carência. Daí, se alguma coisa aqui que foge do meu controle, eu passo para outra ponta do triângulo, que é o perseguidor. Eu vou passar a perseguir a outra pessoa, porque ela não correspondeu àquilo que eu queria. Aí eu persigo, eu vou atrás, eu ou me afasto, ou emburro, eu fico meio sem se falar, eu mudo de quarto, mudo de cama, mudo de estado, de cidade. Você faz qualquer coisa para que o outro perceba que você está com raiva, que você está perseguindo. E depois você passa para outra ponta do triângulo, que é se tornando vítima. Ó vida, ó céus. Faço de tudo, me dou, me entrego, pago, conserto, arrumo e não sou reconhecido. Isso pode ser lá no casamento, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser com a família do núcleo, pode ser a família maior, estendida. Qualquer relacionamento, geralmente o codependente desenvolve isso em todos os relacionamentos. Por isso que a vida fica insana. Porque, geralmente, é em um lugar onde a codependência aparece mais, mas, geralmente, em todas as áreas, ela vai aparecer um pouco. Quem rege esse triângulo é a nossa criança ferida. Então, essa criança é o que a gente vai olhar agora um pouquinho. Cada um de vocês olhar um pouquinho para a sua criança ferida. Certo? Lembra que a gente está falando de maturidade? Essa criança vai precisar crescer. E é isso que Deus está nos chamando, para que a gente saia dessa criança ferida, essa criança emocionalmente ferida. E o culto de domingo foi justamente sobre isso, né? A maturidade das emoções. Exatamente, sentir como adultos, é isso aqui. Então, como que eu vou fazer com que eu sentir como adulto se a minha criança está ferida? Impossível, gente. É por isso que a gente desenvolve característica codependente. Impossível sentir como um adulto pensa, sente e age se a minha criança lá dentro está ferida, ainda está em falta e ainda precisa de alguma coisa. Então, você vai começar a olhar para ela. Então, outro exercício que eu vou passar para vocês agora. Pense na idade da sua criança. Então, estamos construindo juntos o raciocínio, tá bom? Queria que vocês me acompanhassem, porque assim vocês levam uma ferramenta prática para casa. Essa é a ideia de treinamento, para que você leve algo concreto para você e para o grupo que você vai acolher na sua casa. Então, a gente identificou a nossa dor, a nossa codependência, a pessoa que provoca essa codependência em mim, e agora deem uma idade para a criança ferida de vocês. Tem uns que foram feridos bem no início, outros na primeira infância, outros na adolescência, mas até a adolescência, geralmente, são as nossas feridas que ficam marcas mais profundas. Então, deem uma idade para a tua criança. Deram? Sim? Ok. Então, olhem hoje a idade que vocês estão e depois a gente vai olhar para a nossa criança, essa que você deu a sua idade agora, ok? Então, fique com a idade dessa criança aí. Olha o relacionamento da criança ferida, gente. Lembra da primeira figura aqui? Ó? Sou tão você que sinto falta de mim? Essa é a relação codependente. Eu estou grudada no outro. Quando a minha criança ferida ela aparece no relacionamento, olha a proporção do outro como fica em relação a mim. Olha se a minha criança ferida aparece desse jeito lá diante do meu chefe. Olha o tamanho do chefe. Olha eu. Tem alguma chance dessa pessoa aqui achar uma saída e uma solução para qualquer coisa? Sim ou não? Não. Percebe que é totalmente desproporcional? Emocionalmente, você fica deste tamanho quando a sua criança aparece. Então, é onde vem todas as características e situações em que você se encolhe, você não sabe o que fazer, alguns têm sintomas físicos, aí vem as doenças dessa criança que está ferida. Essa idade que vocês falaram
É a sua criança interna se relacionando aqui diante do outro. Esse outro pode ser o marido. Numa briga com o marido fica deste tamanho e você aqui. A esposa desse tamanho e você aqui. Certo? Aí, diante de uma crise, você quer encontrar uma solução. Tem como essa criança ferida achar uma solução? Quem que toma as decisões e soluções? Criança ou adulto? O adulto. E aí, diante de uma situação, você vai querer buscar em você um adulto emocional e ele não existe. Por quê? Porque dentro de você tem essa criança ferida. Percebe a relação codependente como ela começa? Aí você deposita no outro toda a solução e você fica refém. Por isso que você sai do papel de controlador, dessa outra aqui, ó. Quando você perde, parece que a criança ferida tem o controle de tudo, mas não tem, porque nessa relação aqui, olha o tamanho da criança. Então, ela perde o controle e passa a perseguir e vítima. Isso aqui é a vítima desse abandono, dessa negligência, dessa falta, disso que faltou na tua infância. Eu trouxe os bonecos aqui para vocês terem uma ideia, eles são bem reais, ó. A relação codependente, totalmente grudada, eu no outro. E a relação criança-adulto. O outro codependente. É a relação codependente, criança e o poder que você dá ao outro. Como que eu faço, então, para me resgatar? Porque parte sua está no outro. E quem deu para o outro a parte? Foi o outro que pediu? Não, foi você que deu. Então, por isso que o outro fica bem poderoso. E você bem pequeno. Então, é hora de resgatar essa parte que é sua. Então, vamos ver mais um pouquinho. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Vamos falar um pouquinho, então, do controlador, lá da ponta do triângulo. O controlador, o salvador, o tomador de conta e o manipulador, certo? O codependente ele é muito bom em salvar, em tomar conta, cuidar, controlar e manipular. Esse é o nosso papel predileto. A gente gasta muito tempo lá na ponta do triângulo. Então, o salvador, a gente salva sempre que assumimos a responsabilidade por outro ser humano. Pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas decisões, comportamento, crescimento, bem-estar, problemas ou destino. Ou seja, você vai salvar o outro da responsabilidade dele. Você vai cuidar dele, assumindo coisas que não são suas, mas é dele. Mas essa vira a sua função, o seu sentido de vida. Por isso que você passa a ser esse codependente. O que eu sinto quando eu salvo? Eu sinto desconforto, nervosismo, culpa, necessidade de fazer algo, uma certa santidade. Eu sou muito bom, né? Então, é por isso que eu estou salvando o outro. Você sente ansiedade, você sente medo, você sente mais competente do que a pessoa a quem estamos ajudando. Geralmente é assim que a gente se sente. Então, é bom ficar lá como salvador, porque dá muita coisa boa. Eu escondo o medo, a ansiedade, a culpa e mantenho esse ar de quem controla e sabe e manda. Até que o outro não me obedece ou não faz aquilo que eu quero. Aí eu passo para outra ponta do triângulo. Olha o que sente o perseguidor. Ficamos ressentidos, irados com a pessoa que tão generosamente ajudamos. Somos dominados pelo mau humor, às vezes o deixamos solto com a força total da nossa fúria. As pessoas que salvamos sentem imediatamente a nossa mudança de temperamento. Então, já estão identificando algum relacionamento assim? Estão acompanhando? Sim ou não? Ótimo. É isso aí, vamos ver. Vão se identificando. O relacionamento, para a gente poder sair, a ideia inicial de sair, a gente tem que identificar onde que a gente está caindo. O primeiro passo é reconhecer, né? Sair da negação. E a última ponta do triângulo, a vítima. Os sentimentos de vítima é de desespero, mágoa, tristeza, vergonha, autocompaixão, tudo isso abunda na vítima. Nós fomos usados de novo. Nós não fomos reconhecidos de novo. Por que isso sempre acontece comigo? Essa é uma fala do codependente. E essa vítima, gente, é uma vítima que foi uma vítima verdadeira. Um dia ela foi vítima de abuso, de negligência, de abandono,
de alcoolismo, compulsões ou doenças em alguma época da sua vida. Então, aqui está um dos fatores que faz com que a gente cresça codependente ou na falta. Se você veio de um lar que sofreu abuso aqui vários, sexual, abuso moral, abuso religioso, abuso verbal. Se você veio de uma mãe e pai que falava muito agressivo, você se torna uma pessoa codependente. Se você veio de um lar de abuso sexual, também se torna codependente. Abuso moral, abuso religioso, abuso de poder, qualquer abuso, você se torna um filho codependente. Negligência. Se teve falta de carinho, falta de afeto, falta de apoio, falta de colo, falta de toque físico, falta de olhar, falta de alguém perto de você, se você foi negligenciado em alguma coisa, negligência física também, faltas, você também vai se tornar um codependente. Abandonos, alcoolismo, se você veio de um lar de pais alcoólatras, você também se torna um codependente. Compulsões, qualquer tipo de compulsão no teu lar, se você viveu isso, você também se torna um codependente. Ou qualquer doença da época da vida. Se você veio de um lar onde viu a mãe em depressão na cama a vida inteira, você é um codependente. Se você veio de um lar com doenças crônicas, você se torna um codependente. Geralmente me perguntam, então, quem sobra? Será que alguém sobra saudável? Vocês estão se perguntando isso? É uma boa pergunta, né? Então, gente, e aí? Tem alguém saudável? Não? Sim ou não? Depende da qualidade de vida das relações das pessoas, dos lares. Todos nós somos codependentes, mas uns mais, outros menos. Depende desse lar, se ele foi funcional ou disfuncional. Geralmente viemos de lares que nos faltou alguma coisa, né? Nenhum lar é perfeito. Só que uns vão ser mais codependentes do que outros, dependendo do que você viveu na sua primeira infância. Certo? Então, por isso que esse treinamento serve para todos nós, porque, de certa forma, todos nós tivemos alguma coisa nas nossas primeiras relações, as mais importantes, que nos deixaram com algumas características codependentes. E hoje, como adulto, a gente repete isso nos nossos relacionamentos. Pode perguntar. A gente vai ter um tempo no final para pergunta, mas pode perguntar agora, se você quiser. O quê? Não entendi a pergunta. Se existe alguém, uma exceção dentro do que você leu, tem alguma exceção, alguém que é normal? Né? Normal. Alguém mais saudável, né? Isso tem a ver, existe aquelas pessoas que superaram de uma forma ou de outra, superaram e não ficaram tão marcadas. Né? Lá no Sul a gente chama de sequelado. Não ficaram tão sequelados. Não. Sim. Sim. Pode ser. Sim. É claro que, né, a nossa família ela tem diferentes pessoas, diferentes personalidades. Um lida de um jeito, outros lidam de outro. Mas o que acontece geralmente é que a gente pega alguma área da nossa vida e que a gente desenvolve melhor. Então, profissionalmente, eu vou muito bem. Mas, emocionalmente, eu estou ali com aquela criança ferida guardada. Inclusive, eu estou atendendo alguns profissionais bem-sucedidos de empresário ou enfim, CEO e tal, e que eles, ou seja, fizeram a carreira brilhante, mas é que nas relações a criança ferida aparece. Então, assim, como eu, CEO, passo por isso? Como se a criança, como se essa parte profissional fosse garantia de todas as áreas da minha vida. Não, é que racionalmente a gente desenvolve uma carreira, se protege, vai bem. Às vezes, essa personalidade tem a parte racional mais desenvolvida no sentido de personalidade mesmo, se apresenta mais racional do que o emocionalmente ou afetivamente, né, se relaciona pelas emoções primeiro do que pela razão. Esse vai bem nessas outras áreas, mas emocionalmente está ali ainda a criança ferida. Uma hora ela aparece, essa criança.
Entendeu? Então, numa reunião de executivos, que um mexe na ferida desse, sem saber, e que, sei lá, vamos supor que a dor desse seja rejeição. Se na reunião de altos executivos lá, todo mundo competentíssimos, e mexe na ferida e que na hora ele sente a rejeição, não importa que ele é CEO, fala 3 línguas e tudo mais, não importa. Quem que vai aparecer nessa reunião? A criança ferida. Ele se boicota, ele se põe a perder, ele põe o projeto a perder, e aí ele fica indignado. Entendeu? É essa criança que aparece. Então, a gente precisa olhar para essa criança, porque uma hora ela vai aparecer. Às vezes aparece mais na relação de marido e mulher, às vezes aparece em qualquer... Pai e filho. Quer ver quando a gente se torna pai? Os filhos nos provocam. E, às vezes, quem já se viu conversando com o filho e daqui a pouco você para pensar e fala, nossa, estou tão criança quanto? Sim? Ou é só lá em casa? Hã? Às vezes eu estou com a minha filha assim, o Zé aparece e fala, nossa, quem que é a mãe e a filha? Porque, né, às vezes vai e a gente está junto. É isso, a nossa criança ela aparece, porque a filha de verdade provoca em mim alguma coisa que se mexe na minha criança, ela vai aparecer. Até que, opa, quem é a mãe e a filha, e respira, vai, né? E aí nós vamos ver aqui algumas formas de como cuidar dessa criança ferida. Ok? Como sair, então? Está aí a grande pergunta. Como sair desse relacionamento codependente? 3 formas. Claro que tem muito mais, mas aqui eu resumi para vocês levarem uma ferramenta para casa. Desligamento, limites e objetivos. O que é um desligamento? Você está nessa relação aqui grudada, lembra? Bem... uma geleca. Ele e eu sou tudo igual. Eu e o outro. Essa relação precisa se desligar. Eu preciso sair dessa relação codependente, dessa pessoa. Às vezes a pessoa até morreu já, mas você ainda é ligada a ela. Ela nem existe mais, ou já foi uma época da tua vida, mas você está presa nela. Mesmo assim, eu preciso me desligar. Desligar é desobrigar-se ou desligar-se de uma pessoa ou problema com amor. Desligar-nos mentalmente, emocionalmente e, às vezes, até fisicamente de um envolvimento não saudável e, frequentemente, é doloroso, da vida e das responsabilidades de outra pessoa, de problemas que não podemos resolver. Desligamento, isso aqui é importante, gente. Desligamento não significa desligar-nos da pessoa que amamos, mas da agonia do envolvimento. Porque um relacionamento codependente ele traz muita agonia, não é uma forma boa de viver. E a gente precisa se desligar dessa forma doente. Não quer dizer que eu preciso ir embora, preciso divorciar, preciso mudar de emprego ou mudar de família. A família do vizinho é mais legal, vou para a família do outro. Não. É desligar dessa relação doente. Certo? Quais são as recompensas? Serenidade, quando eu consigo fazer o desligamento. Uma profunda sensação de paz, capacidade de dar e receber amor de maneira positiva e energizantes, liberdade para encontrar soluções reais para nossos problemas, liberdade para viver nossa própria vida, sem sensações excessivas de culpa ou de responsabilidade para com os outros. Parece fácil? Ler assim é fácil, né? E se desligar disso, que machuca? Que é essa figura aqui, ó. E desligar. Aqui. Olha. Bem melhor assim, hein? Do que aquela primeira, lembra? Pois é. Mas vamos voltar até chegar lá, olha, ó quanta coisa tem que fazer ainda. Vamos primeiro nos desligar. Então, lembre-se que a gente está falando de uma criança ferida, certo? Pequenininho, a gente vai aprender a crescer emocionalmente para eu poder começar a me desligar dessa agonia ou dessa pessoa. Então, eu gostaria que vocês pensassem agora mentalmente mesmo, fazer o exercício de imaginar Deus e você entregando a Deus essa pessoa ou esse problema. É a primeira forma da gente se desligar. Mostrar e deixar com Deus
esse problema que até hoje você tentou mudar e não conseguiu, ou essa pessoa que tem te provocado todas essas sensações e que não é você. Então, o primeiro passo de desligamento é você entregar na mão de Deus, do nosso poder superior, de que Ele pode, eu não. Porque se você está ligado há tanto tempo e ainda está ligado, quer dizer que você não conseguiu. E se você ficar com a esperança que é você que vai mudar, você está alimentando a codependência. Não é você. Então, entregue a Deus. Coloque na mão de Deus. E comece a se desligar mentalmente e emocionalmente dessa situação. Começando a pensar que isso não é seu, é um primeiro passo. E você começar a se concentrar em você. Então, deixar com o outro que é do outro e começar a olhar para você. Esse próximo passo é o começo de olhar para mim, que chama-se limites. É o segundo jeito da gente sair da codependência. Eu me desligo, deixo com Deus, deixo com quem pode resolver essa situação e começo a criar limite. Por quê? Porque essa situação ainda pode vir e vai vir me provocar. E se eu tiver com o limite bem definido, eu consigo me relacionar, continuar a viver, sem ser de uma forma insana, codependente. Como é o relacionamento de um codependente? Como é o limite do codependente? As fronteiras. Quando pensa em limite, pensa na fronteira, numa cerca ao seu redor. O codependente não tem cerca, perceberam? Ele se relaciona com o outro assim, ó, eu e o outro, eu sinto a dor do outro, eu quero cuidar do outro, o outro está falando, eu já quero dar conselho para o outro. Então, vocês prestem atenção como líderes, quando as pessoas lá no PG estiverem compartilhando, percebam como você se sente. Esse é o exercício. Porque se você é um codependente, o que você vai ter vontade de fazer quando a pessoa acabar de falar? Dar conselho. O que mais? Consertar. Oi? Isso se eu conseguir deixar ela terminar de falar, né? Boa, é isso aí. Codependente interrompe mais. O que mais? O que a gente faz quando vê uma pessoa falando e aquilo já vai me dando um negócio lá no coração? Sofre junto. É isso aí. Percebem vocês? Já estão se percebendo como líder lá? Vão se imaginando os PGs na casa de vocês. Quem é líder aqui de CR, do grupos? Aí já tem... Sim. Aí, mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente não pode falar. Aí, pronto. Porque um codependente ficar de boca fechada é o mais difícil ainda, né? Você fala, não, pelo menos não falando eu me protejo. Mas quem disse que o codependente consegue? Sofre também, calado. Não é? E vocês que são líderes de PG até conseguem falar mais, e aí, se o outro está falando e compartilhando, você já vai começar a perceber em você a reação da codependência, que é o quê? Você achar que sabe mais e o que é melhor para o outro, e o outro lá no seu PG vai se sentir como? Desse tamanho. É uma boa relação de fazer com as pessoas? Não. E se cada encontro for dessa forma, esse aqui vai começar a sair. Vai embora. Se afasta. Ou, se ele não se afasta, ele vai o quê? Grudar. Que são as duas formas que a gente aprendeu. Porque a vítima sai triste, né? Oh, vida, ó céus, esse grupo é muito ruim. Não me acolheram. Vai embora. Emburrado. E fala mal para mais 5. Tenta tirar 5 ainda do grupo. Certo? Essa é a vítima. E se é uma vítima emburrada, com raiva? Se é uma vítima que não quer mudança, o que ele faz? Ele gruda. Por quê? Porque ele quer essa relação para sempre. Não é horrível isso? Ficar com alguém ali que você fala e não sai do lugar? Então, é a vítima que não quer mudança. Ou seja, é um péssimo relacionamento. Isso aqui é um péssimo relacionamento, é uma péssima forma de se relacionar com o outro. Certo? Vão se percebendo como líderes lá na situação já de vocês, tá? Porque no final a gente vai ter meia hora para pergunta, aí vocês vão aproveitar e perguntar
o que quiserem sobre essas relações, sobre você mesmo ou a relação no grupo, tá bom? Como que é uma boa relação, então? Começar a pôr limites. Primeiro em você mesmo, você identificando o que você sofre. Quando o outro está falando lá na tua casa, o que você sofre? Você sofre de querer ajudar, você quer consertar, você quer dar uma palavra, você quer dar o caminho para ela, você quer arrumar ela, você quer salvar ela, o que você quer? Quando você está lá dando a lição, orando e conduzindo e deixando as pessoas falarem. Vão já se percebendo, tá bom? Quando alguém começa a compartilhar, o que o seu coração já começa a pular, ou a sua mente já começa a sentir, a pensar. Homem já começa aqui, né? Mulher já sofre, já quer colo, já quer cuidar. Homem também sente. Ele sente, mas ele racionaliza, então ele quer achar uma resposta, ele quer uma solução. Ele tem que dar um caminho. Afinal de contas, se ele está abrindo isso aqui, é porque ele quer uma resposta. E aí você tem que dar alguma coisa para ele. Será que tem que mesmo? Então, vamos ver aqui. Limites. Um codependente, então, não tem limite. Se ele gruda em você, olha, a relação que fica. Fronteira zero. Outra forma de limite, não muito bem colocado pela codependência, ele já consegue melhorar um pouquinho, certo? A relação eu e outro, porém tem furos. O que são esses furos aqui? Pensa na cerca furada. Qual é o furo? Se eu sofri abuso sexual, vou ter um furo aqui, olha, onde o outro invade, e que se eu não cuidar, ele me invade na minha ferida. Nas áreas que a sexualidade aparece. Sedução, envolvimento, afetos, enfim, qualquer coisa em que a área sexual foi atingida e pode entrar uma violência por ali, que você tem que cuidar e proteger. Você vai sempre vigiar essa parte aqui. Rejeição. Se essa ferida aqui está aberta, é por aqui que entra, qualquer coisa que o outro, ele vai perceber que a sua ferida é a rejeição e ele sempre vai entrar por aqui, te abandonando, te deixando em situação em que você vai sentir e experimentar o abandono. E é tão louca essa relação que eu, que tenho o abandono, eu me coloco em relações em que o outro vem me ferir. É uma dor que dói, mas eu já sei como dói essa dor, então eu sei me proteger. Eu aprendi a me relacionar por essa fronteira. Então, por isso que a relação se torna doentia, porque eu sei que o outro vai entrar por aqui, mas eu já aprendi a lidar com essa dor, então eu sei receber a invasão do outro, só que de uma forma codependente. É insano de viver assim, não é? Sim? Vamos sair disso, né, gente? Como? Outra forma, na outra eu vou mostrar como. Aqui, outra forma de relacionamento codependente. O que acontece? Esse, eu grudo no outro. Tenho dor. Aqui, a dor entra por algumas áreas da minha vida. Eu vou bem em outras, mas aqui entra por essas. E outra forma de se relacionar é uma parede total que o outro não entra. Eu sofri tanto, doeu tanto, que também eu não abro meu coração e minha vida para ninguém. Então, há um muro, daí não é uma cerca, né? É um muro que as pessoas geralmente reclamam quando vêm buscar ajuda, de que eu não consigo sentir, eu não consigo me entregar, eu não consigo ter intimidade, eu tenho limitações, eu quero amar, mas não amo, eu quero sentir Deus, mas não sinto, eu sei que Deus existe, mas Ele não chega em mim. Essas falas é de que alguém foi muito ferido, criou uma barreira tamanha que não tem mais cerca, tem muro nos relacionamentos. Também eu vou desenvolver uma série de características codependentes através desse muro. E aí? Como que eu saio disso? Limite saudável. Eu, o outro, e em alguma área da nossa vida a gente se encontra aqui. Sabe? Lembra a matemática? A com B, intersecção que dá C? Ó, A, B, C. Eu vou criar um relacionamento. Então, vocês lá no PG, você, líder, o outro,
Na hora que vocês se encontram no PG, vocês têm um momento de intersecção e que aqui vocês vão se relacionar. Se saiu dali e você levou tudo para você, e aí? Acabou seu final de semana, né? A sua semana. Hã? Vai ficar pensando no outro. Grudou. Está errado. Não é esse o caminho. Não é essa boa relação. Aqui, gente, na relação com o trabalho, a mesma coisa. Você, o chefe, o trabalho, os colegas, e aqui, lá no trabalho, é uma parte sua, o trabalho. Olha, essa parte é o seu trabalho que está dentro de você. Geralmente é assim que os homens trabalham? Vou pegar no pé dos homens. Hã? Não só homens, né? Mulheres. Quem coloca o trabalho em primeiro lugar, o que acontece? É essa relação que eu vou estabelecer? Não, é essa, ó. Eu e o trabalho somos um. Hã? Se identificam? Alguém se identifica assim? Relacionamento codependente com o trabalho. Ou seja, o trabalho está ocupando um lugar para preencher as suas feridas emocionais. Lá você é valorizado, lá você é bom, lá você é aplaudido, lá alguma coisa vem de lá que preenche essa criança ferida que veio em falta. É por isso que o trabalho ocupa esse lugar. Ah, mas o trabalho me tortura. Ah, então, se você aprendeu a ser ferido, lá ele me tortura, lá ele me machuca, lá eu fico lá também. Por quê? Eu aprendi a sofrer na relação codependente, então eu também fico lá. Estão acompanhando? Eu e o marido. Eu e o marido. Eu existo, o marido existe. E aqui é o casamento. Casamento codependente. Eu e o marido é tudo uma coisa só. E aí? Viveu um relacionamento de casamento assim codependente? É ruim pra caramba. É, geralmente é. Como que é a nossa vida, então? Aqui, ó, A com B, intersecção que dá C, C de casamento. Aqui a gente constrói algo em comum, mas aqui tem o eu pessoal, o eu profissional, o eu mãe, o eu filha, o eu cunhada, o eu irmã, o eu nora, o eu aqui, eu com Deus, e aqui eu e o marido. Codependente tem essas partes bem definidas? Não. Relacionamento codependente é assim, assim ou assim. Eu e o marido entra e fere bem pela minha ferida. Aí, tem relação aqui? Não, aqui tem guerra, né, gente? A fronteira tem guerra, né? Ó, tudo furado. Eu tentando sobreviver na relação com o marido e um atira pro lado e vem por aqui, ó. Ou eu e o marido já estamos tão feridos que não tem mais relacionamento. Convivemos juntos, mas não tem relação. Eu e Deus, ferida, não tem relação. Eu e Deus, vou de vez em quando, sinto, parece que sinto, Deus me persegue, me cobra, e aí vai essa relação. Ou eu e Deus, tudo junto, vejo tudo. Eu e Deus é uma coisa só. Nossa, que bagunça, né? Estão começando a identificar qual que vocês estão preferindo viver? Limites. Estabelecer limites, gente, é aprender a tomar conta de nós mesmos. Deixa eu ver a hora. Não importa o que esteja acontecendo, para onde estamos indo ou com quem estamos. É o começo da libertação. De eu sair da minha relação codependente. Eu vou estabelecer limites. Os limites emergem das decisões profundas sobre o que acreditamos que merecemos e não merecemos. Lembra que a gente está falando de uma criança ferida que vai começar a crescer. Geralmente, essa criança ela não se acha digna. Mas é hora de começar a resgatar a parte que lhe falta dela mesma. Para ela começar a se sentir inteira, um adulto inteiro. Para isso, ela precisa começar a se sentir uma filha amada. Os limites
emergem da crença de que o que desejamos e necessitamos, gostamos e desgostamos é importante. Porque quando eu me relaciono com o outro de forma codependente, o outro é mais importante. Quando eu começo a ver que eu existo, que eu posso sentir, que eu posso viver melhor, que eu não preciso ficar ferida, que Deus me chama para uma vida mais saudável, eu começo de dentro para fora a amadurecer e querer viver isso. É o primeiro passo, um dos passos para dar limite para o outro. Os limites emergem de um senso mais profundo de nossos direitos pessoais, principalmente o direito que temos de cuidar de nós mesmos e de ser nós mesmos. Os limites emergem à medida que aprendemos a dar valor, a ouvir e a confiar em nós mesmos. Olha que lindo, vai começar a haver uma transformação de dentro para fora, de querer e desejar existir. Vocês imaginaram que dá para viver sem codependência? Não seria muito bom ter uma vida mais saudável? Agora, esse muito bom tem que começar a ser um desejo profundo de vocês. De definitivamente desejar Deus. Então, se até agora eu vivi de forma codependente, o que me espera, então? Que vida é essa? O que tem para mim? Vocês já imaginaram perguntar? Então, se até agora eu vivi de forma codependente, que vida que sobra? Ou seja, ainda tenho outras coisas para viver? O que seriam essas outras coisas? Isso tem que começar a emergir de dentro para fora. A partir do momento que você começa a desejar viver diferente, você vai começar a identificar aquilo que te invade e você não vai querer mais. Você vai querer começar a viver uma nova vida, mesmo que você ainda não saiba direito o que é. Mas existe. Limites. Quando eu identifico o que precisa para estabelecer um limite com alguém, faça isso claramente, sem raiva e com o menor número possível de palavras. Essa é uma dica. Você está numa relação codependente, que você já cansou de falar, já falou de frente para trás, de trás para frente, de lado, de todos os jeitos, já desenhou, já escreveu, já ficou sem falar, já não toca mais no assunto, depois volta e toca no assunto de novo, sabe, essa relação? Tem gente rindo. Hã? Essa relação, quando você voltar no assunto, antes de voltar, primeiro não seja numa briga, não seja numa discussão. Tem que ser num momento bem tranquilo, em que você já pensou. E falar com poucas palavras o limite que você tem para dar. É diferente, gente. Você não vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer, ou o que você espera dela. Você vai falar de quem? De você. E aí, quando você falar isso, não tem muito o que ficar falando, discutindo, voltando. É pontual. E aí, quando você é pontual, não dá para simultaneamente colocar o limite e tomar conta do sentimento da outra pessoa. Ou seja, eu vou falar isso, mas ela vai ficar com raiva. Mas se eu falar, ela não vai olhar mais para mim. Mas se eu falar aí, pronto, danou-se. Você está querendo fazer duas coisas juntos, dar o limite e controlar. Dá certo? Não. Dar limite é você falar o teu limite. E o que ela vai fazer com isso é dela. E se ela infringir o seu limite, aí o que isso tem a ver é seu. Se você vai continuar ou se você vai ceder e voltar atrás. Aí é uma responsabilidade tua, não é mais dela. Mas eu dei o limite e ela não mudou. É ela que tem que mudar? Se você deu limite, se ela infringir o seu limite, é você que tem que saber o que vai fazer depois disso. Um novo limite? Vai recuar? Vai se mudar? Vai fazer o quê? Provavelmente sentiremos vergonha e medo ao estabelecermos limites. Por quê? O codependente não sabe dar limite. Então, toda vez que a gente tiver que se posicionar, vai vir o medo. Você está lá no teu grupo, começou alguém se passar, e você vai ter que dar um limite, o que você vai sentir para dar um limite, se você é um codependente? Vai ter medo, né? De ferir, de saber se não deixa ela falar mais um pouquinho. Então, você vai aprender a dar limites, sem ter vergonha. No início, vai sentir um pouco, depois você vai gostar de dar limites. Ódio, raiva, reclamação, choradeira são dicas para limites que precisamos estabelecer. Se você tem uma relação que está com muito ódio, com muita raiva, tem muita choradeira, toda vez que volta no assunto é aquilo, daquele jeito, sinal de que está precisando de limite. Essa é uma outra dica de uma relação sem limite.
ou de uma situação sem limite. Seremos testados todas as vezes que estabelecermos limites. A pessoa que recebe limite não vai gostar. Criança gosta de receber limite? Não. E ela não provoca de novo para ver se está bom? Se é isso mesmo? Elas provocam. Então, lembre-se que diante de você, de um codependente, é uma criança ferida. E ele vai te provocar para ver se o seu limite está firme mesmo. Mesmo que você esteja diante de um adulto. Lembre-se que uma relação codependente é você ferido com alguém ferido também. Então, ele vai te provocar. Você tem que estar firme. Prepare-se para acompanhar os seus limites, agindo de acordo com ele. Ou seja, se você falou, cumpra. Porque senão, ele vai te cobrar. Estabelecer limites quando estamos prontos, nem um minuto antes. Se você quiser estabelecer limite para impressionar, para conseguir alguma coisa, para barganhar, manipular, o seu limite não vai prevalecer. É uma fronteira lá, aquela furada, sabe? O outro vai invadir. Algumas pessoas ficam felizes em respeitar nossos limites, outras, não. E saiba disso. Tem umas que vão gostar, tem outras que não. E como lidar com o não, com a cara feia do outro? Você pode mudar? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Se isso pode levar a rompimento de relações. Às vezes, sim. Depende. Depende muito. Ele perguntou se isso é sucesso de limites ou um sinal de fracasso de limites, que rompa a relação. Lembre-se que se desligar da pessoa, da codependência, não é se desligar da pessoa, né? É se desligar dessa agonia de se envolver. Pode ser que chegue ao ponto de romper. Aí você vai precisar ver que grau de vínculo e de relacionamento ela tem com você, para você saber quais são as próximas etapas desse relacionamento, de como restaurar ou recuperar, se for possível, e no tempo em que isso tiver que acontecer. Se você quiser pôr o limite, romper, e você for dessa forma atrás, vai voltar a relação codependente. Porque aí o limite foi fraco. Ele sentiu, o rompimento vai ser uma chantagem. Entendeu? Ele vai manipular através do rompimento. E aí você vai ficar culpado, vítima, e vai querer voltar na relação. Aí ele passa a ter o poder e você o controle, você vítima. Entendeu? Se você deu o limite, ele se sente vítima. Você estava com controle e ele vítima. Aí ele passa a ter o controle, porque ele vai embora, e aí você fica de vítima e vai querer consertar. Isso se você voltar para esse lugar. Agora, a ideia é a gente estar construindo aqui barreiras, limites saudáveis e construindo, resgatando aquilo que sou eu. A ideia é crescer, eu estou dando um limite de forma adulta e madura, e aí me relacionar com o outro de igual para igual. Nessa relação, é difícil ter o rompimento. Pode ter o afastamento, pode ficar chateado, pode ficar, né, triste, depois retoma. Isso tudo vai depender muito da relação, do vínculo, né, da relação. Na verdade, Janete, quando alguém toma essa decisão de falar o que foi dito, ele está lidando com a criança do outro. Sim, você tem que ter essa consciência. Isso. Se você está com a sua parte adulta e está observando isso, você vai ver que o outro, se você vai conseguir identificar se ele está te manipulando, se ele está ferido, se ele está só fazendo charme, se ele está se vitimizando. Você vai conseguir, inclusive, lidar com esse afastamento. Sem culpa. Você está no teu lugar de adulto, você vai saber a hora de ir lá e retomar a relação. Alô? Quem impôs o limite, ele vai saber se ele de fato amadureceu, dependendo das respostas do outro, né? De como o outro se comportar. Não. Não está no outro, está em você. Então, mas o outro vai ter uma resposta. Vai, sempre vai. Dependendo do meu comportamento, ou seja, você falou em eu ir atrás, ou me arrepender. Isso pode demonstrar o meu grau de maturidade. Sim.
Se for uma relação que você vê que pode pedir perdão, que se exaltou na hora de botar o limite, você volta nessa posição. Bem adulto, maduro. Olha, eu errei também, me perdoe. A ideia não era essa. A ideia é limite aqui, 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 aqui. É uma nova forma de conversar. E última forma aqui de relacionamento, como eu posso sair dessa codependência? Vocês vão levar para casa essas folhas, terminam de responder, e lá vocês peguem aquilo que mais você colocou o número 2, então o 0 é para aquilo que você não sente, né, não tem nada a ver com você, o 1 que você sente mais ou menos, e o 2 é o que você sente sempre. Aí você olha por características, quais você mais respondeu o número 2. E transforme isso num objetivo de mudança. Porque essa está aí a tua dificuldade na sua codependência. Sei lá, você está na negação, muita negação. Ou muito controle, ou pensamento muito obsessivo. Transforme isso num objetivo. Se o teu pensamento tem se te tornado obsessivo, isso te faz mal durante o dia, a semana, a vida, as relações, tudo é pensado de forma obsessiva. Se isso precisar chegar aí no médico, coloque como objetivo, ir no médico, fazer um exame, se precisar tomar remédio, tomar remédio. Transforme isso. Isso é uma forma de você lidar com a sua codependência. Então, por isso que é estabelecer objetivo. Transforme tudo em objetivo. Qualquer área que você colocar mais número 2, coloque como meta. Você que faz CR, passos, é mais uma coisa para você colocar no seu inventário. Características dessa codependência que você quer colocar para Deus, para Ele te ajudar, te libertar e curar, como um objetivo de mudança durante esse ano do grupo de passos. Tudo isso são características da codependência para a gente se libertar. Nos libertando dessa característica, a gente cresce, a gente elimina coisas que nos impedem de viver, que nos impede de ter uma vida e um relacionamento saudável. Coloque os objetivos no papel, dedique a Deus os seus objetivos, deixe acontecer, fazer o que puder um dia de cada vez, estabelecer objetivos regularmente quando necessário e ser paciente. Essa forma de escrever, tem gente que gosta, tem gente que não. Mas a forma de você visualizar aquilo que te impede é um começo. Por isso que o grupo de passos é interessante, né? O inventário. Porque você vai relatando aquilo que está te fazendo mal, você vai olhando para aquilo, você vai vendo aquilo que você já avançou, aquilo que ainda precisa avançar, essas características da qual você quer se libertar. E o porquê disso tudo, gente? Quando somos feridos, a ideia inicial, quem mais quer que a gente saia desse lugar de criança ferida é o próprio Deus. Ele nos chama para sair desse lugar. Por isso esse lindo caminho que a gente está percorrendo juntos como corpo para ir para a maturidade. Deus é o primeiro que nos chama e é o primeiro que nos quer tirar das nossas feridas emocionais, da codependência. Por quê? Porque a codependência nos deixa prostrado, nos deixa presos, nos deixa emaranhados nos relacionamentos. E, com isso, a gente deixa de viver muita coisa boa. Então, imagina as nossas feridas como algo que nos prende mesmo na vida, no casamento, no relacionamento, no trabalho, nas relações com Deus. E você sabe que tem alguma coisa que não anda comigo e eu não sei o que é. Às vezes, a gente tem alguns preconceitos, alguns vão atrás dessas dificuldades para saber o que é, e alguns recebem o nome, um diagnóstico, como uma doença. E os que não têm um diagnóstico, mas sofrem nas relações? É isso, são frutos da nossa codependência. Então, saber que eu sofro de codependência é libertador. Porque você fala, nossa, eu tinha várias características que eu sabia que não ia muito bem, mas eu também não sabia como me livrar. E agora eu sei que isso chama-se codependência. O fato de ter um nome liberta, porque você sabe contra o que você está lutando. Não é? Não é libertador saber que esses sentimentos e essas características que vocês vão se identificar aí têm um nome e chama-se codependência?
essa codependência em alguns já está há tanto tempo e já deixou tanta sequela que vai precisar de tomar remédio, vai precisar ir no psiquiatra e tomar alguns remédios. Isso também faz parte. Transforme isso num objetivo e vá buscar ajuda. Outros não precisam de remédio, mas está comprometido emocionalmente nas suas relações. E isso nos prende, nos deixa amarrado, nos deixa na nossa criança ferida. E Deus quer nos tirar desse lugar. Ele quer que a gente cresça. E vai acontecer um processo, quando você começa a se dar conta e começa a visualizar isso dentro de você, você vai começar a perceber esse processo de evolução. Você vai crescer internamente, nas suas emoções. Você vai buscar isso aqui. Deus vai te ajudar também, e está nos chamando para isso, para a gente crescer emocionalmente. Sair da condição de criança ferida. Ele quer que a gente se torne adultos, emocionalmente adultos, fisicamente adultos, espiritualmente adultos. É essa a ideia. Corpo, alma, mente e espírito, porque foi Ele que nos criou dessa forma, inteiros. Um ser humano inteiro. Corpo, alma, mente e espírito. Alguns crescem no corpo, outros crescem na mente, que você perguntou. Outros crescem na alma, outros não. E Deus está nos chamando para crescer em todas as áreas, para a gente se tornar adulto. Então, vejam agora a idade que vocês estão hoje e olhe para a sua criança. É você chamando ela para crescer. Vem. A idade que você está. Vem. Que eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. Eu estou pronto. Hoje eu consigo olhar para você. Hoje eu sei que você ficou preso na codependência, mas eu estou aqui. Estou aqui, literalmente aqui, aprendendo um pouco mais sobre a codependência. E eu te vejo. Eu sei que você sofreu. Eu sei que você sofreu abusos, negligências. E eu estou aqui para te olhar. Eu vou te cuidar. Eu vou caminhar com você. Quando você estiver ansioso, com medo, com raiva, eu vou estar junto. Não vou mais virar as costas. Porque o que acontece? Eu tenho uma criança ferida e eu sigo a vida. E qual é o objetivo desse olhar da codependência? É para eu parar de andar tropeçando, preso, amarrado nesses relacionamentos e olhar para essa criança. Porque se essa criança está ferida, é porque ela não foi olhada e não foi cuidada, certo? Se você continuar andando e ela ficar para trás, ela continua na dor. Então, alguém tem que parar e olhar para ela. Quem? Nós mesmos. Então, nos momentos em que você perceber a sua criança ferida atuando em você, pare e converse com ela, veja o que ela quer. E olhe e dê para ela o que ela quer. Então, é você aqui, com a sua idade, olhando para a sua criança. Então, eu tenho 44, vou olhar para a minha criança de 7. Então, quando eu estou lá com a minha filha, que veio a minha criança, ela provocou a minha criança, eu, paro, respiro. Às vezes eu percebo, às vezes o marido tem que entrar e falar. E aí eu paro, respiro e, Então, é a minha criança, ela mexeu na minha criança. Então, eu vou olhar para a minha criança, acolho ela, para depois eu conseguir acolher a minha filha. E isso em todos os seus relacionamentos. Você olhar para essa relação, antes de olhar para as pessoas e relações codependentes, você olhar para a sua criança interior e acolher essa criança. É assim que você vai começar a fazer essa criança crescer junto com você. Você vai cuidar dela, proteger ela, acolher ela. Você vai proporcionar a ela o cuidado que ela merece. É assim que a gente vai se tornando adultos, emocionalmente adultos. E lembre-se, gente, que Deus ele é o primeiro que quer nos tirar dessa condição. E aí o que acontece? Quando a gente cresce, as relações de hoje, as terapias modernas, as terapias centradas no humanismo, né, centrada no eu, a nossa geração que está no empoderamento, não é? Para aqui, nessa relação. Então, você resgatou tua autoestima, você está inteiro, você está firme, você está forte, você consegue tudo, você pode tudo. E aí, muitos aqui acabam o processo aqui de cura, de restauração e segue a vida. Mas nós que temos Deus, dificilmente a gente sai da nossa dor e cresce e fica aqui. Porque se é Deus que está nos tirando desse lugar e está nos fazendo crescer, a gente vai ficar centrado em nós mesmos? Não. Quando a gente chega nesse lugar de maduros, emocional, físico, psíquico, espiritual, vai haver um processo natural
que Deus vai colocar em nós o voltar. Mas é voltar para a dor? Não. Inteiros eu consigo voltar e me doar. Voltar e amar. Eu consigo dar. Eu consigo abençoar. Eu consigo servir. Mas não mais na codependência. Eu faço isso por amor. Porque eu sei o meu valor. Eu sei quem eu sou. Eu estou resgatando aqui, nessa inteireza, a minha identidade. Não é lindo o processo? E aí a gente aprendeu aqui que o nosso maior tamanho é de joelhos. Vocês já ouviram isso, o pastor falando? Que a nossa maior altura que a gente pode chegar é de joelhos? Olha que lindo, porque a gente estava aqui preso, emaranhado na lama da codependência. Eu cresço física, emocional, espiritual. E aí eu começo a me curvar de novo de joelhos. E depois, sabe por que é de joelhos? Porque de joelhos eu consigo ir um pouquinho mais embaixo, que é o quê? Pegar a bacia e a toalha. E aí eu sirvo. Mas aí eu sirvo por amor. Eu dou, eu abençoo, eu vou, sem mais buscar reconhecimento, elogio, aplauso, enfim, qualquer coisa que a minha criança ferida buscaria. Essa criança consegue doar? Não, ela consegue cobrar. Ela consegue servir? Ela até serve, mas ela quer reconhecimento e aplauso. Quando não tem reconhecimento e aplauso, ela vai embora, ela fala mal, ela surta, ela emburra. Então, a criança ferida atrapalha a gente em todas as relações. Então, a gente tem que sair desse lugar de dor, reconheça onde é que você está preso, saiba que é Deus que quer tirar você dali, porque Ele tem muito mais para você. E aí, para um próximo treinamento, é a gente descobrir o para além da codependência, é saber que Deus nos chama e Ele tem um propósito quando nos fez homens e quando fez vocês homens e quando me fez mulher, quando nos fez mulher. E a parte mais linda de se tornar adulto, porque aí, olha só, vocês saíram da codependência, estamos saindo dessa codependência, da criança ferida, dessa relação, estou me tornando adulto. E aí, muita coisa não cabe mais. E sabe, quando chega esse processo, esse momento, as pessoas perguntam, tá, o que eu faço agora? Então, sobrou tempo, gente. Sobra vida, sobra energia, sobra vontade. Porque essa relação codependente desgasta, cansa, adoece. É difícil, é pesado. Então, quando eu fico inteiro, sobra vida. E é para isso que Deus está nos chamando, para a vida. E aí, tem muito mais para se aprender como homem e como mulher. Então, vocês já pararam para pensar e se perguntem, comecem a se perguntar agora, ok, Deus, então tá bom, eu saio da minha codependência, eu cresço, e qual é o meu papel como homem, segundo o coração de Deus, do Senhor? O que o Senhor tem para mim como homem? Quando o Senhor sonhou e me fez homem, o Senhor tem um plano para mim, eu quero viver esse plano. Mulheres, a mesma coisa. Quando Deus nos fez mulheres, Ele tinha um plano para nós, como mulher, coisas que é só nosso. Que Ele sonhou, planejou e nos fez. Só que aí a codependência nos deixa amarrado e deixa a gente, evita da gente viver isso. E Ele quer nos libertar para que a gente possa viver isso, a plenitude da vida dEle aqui na Terra. E completa com Ele. Então, comecem a desejar, a saber que essa vida codependente, ela te enrosca, te impede de viver o plano que Deus tem para você. E que você saia daqui hoje com vontade de querer saber o que Deus tem para mim então. Aí é cenas do próximo capítulo. Mais treinamento, mais coisa linda para a gente poder descobrir o que Deus tem para nós. Eu tenho um sonho, gente. Esse sonho já é alimentado há muito tempo. E é um sonho, e eu sei que ele está próximo de se realizar. Exatamente da gente ter um lugar em que a gente possa passar um tempo. E eu vi que o pastor falou no domingo que os emocionalmente maduros sabem que um curso de um final de semana não resolve a vida, certo? Ele não falou isso no sermão? Pois é, mas esse curso de final de semana, ou um lugar para a gente estar, não é para receber uma palestra de fora para dentro. É um lugar de amadurecimento de dentro para fora, para que a gente possa ver a ação do Espírito Santo, de mudar nos sarar, a gente chegar lá nesse lugar com as nossas crianças feridas, codependente, e sair de lá
sabendo a nossa identidade em Cristo. Imagina um lugar em que a gente possa viver isso, chegando codependente e saindo consciente da nossa natureza e da nossa identidade em Cristo, resgatadas como filhos amados de Deus, como homem e como mulher. O homem vai saber como ser um homem segundo o coração de Deus e uma mulher como segundo o coração de Deus. Não é lindo? É isso. Essa é a vontade que Deus tem para nós. Então, a gente entrar codependente e sair coerdeiros. Porque nós fomos chamados para coerdeiros com Cristo. É para isso que Deus nos chamou. E é isso que Deus tem para nós. Então, homens, vocês, nessa minha longa caminhada como profissional, eu fui estudar muito sobre os homens, porque atendi muitos homens. E vocês podem ir buscar isso também em Deus e nesses livros. Mais coisas, quem se interessou por esse assunto e querer saber mais, olha um livro maravilhoso. O Silêncio de Adão. Vocês conhecem esse livro? Fala sobre as feridas do homem. E que impede? Essa ferida está desde Adão. Onde começou a codependência, gente? Foi em 1900 e pouco, lá nos Estados Unidos, que começou com os alcoólatras anônimos? Foi ou não foi? Não. Quem consegue identificar um relacionamento codependente bem antigo? Hã? Adão e Eva, os pioneiros na codependência. Né? Eva quis ter o controle, a cobra perseguiu, e Adão fez o quê? Ficou de vítima, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Vítima, não é? Hã? Larry Crabb, psicólogo cristão americano. Todos são livros cristãos, viu? O Silêncio de Adão vai falar da ferida do homem, essa omissão, esse lugar em que a alma do homem está estacionada, que faz se tornar um codependente e que deixa de viver o que Deus sonhou para o homem inteiro, restaurado e curado. Esse é um dos livros, certo? Muito bom, lindo esse livro. Outro livro para homens, Dinheiro, Sexo e Poder. Outro livro das feridas que deixa os homens emaranhados, enroscados e que impedem deles viver como um homem segundo o coração de Deus. A Batalha de Todo Homem. Um guia para os homens como vencer as tentações sexuais. Outra dificuldade dos homens que fazem com que eles fiquem presos nessa vida emocional e deixam de viver aquilo que Deus tem para ele. E esse aqui é um livro maravilhoso, Teleios, o Homem Completo. Aqui está a identidade do que Deus chamou para um homem. O que Deus, quando ele sonhou para um homem restaurado e curado? Essa é a identidade do homem, restaurado e curado. Então, tudo isso pode virar material para próximos treinamentos. Então, da gente chegar codependente e sair um homem inteiro. E o que eu vivi nesses 20 anos de consultório, gente? Como terapeuta, atendi muitos homens, muitas famílias nesses anos todos. Só que eu, como mulher, eu tenho um limite. Então, eu posso usar a técnica que for, a ferramenta que for, e chega num determinado momento e que eu tenho a minha limitação. E aí foi onde começaram os meus questionamentos sobre o nosso papel e principalmente o meu papel como terapeuta. Eu comecei a desejar mais. E faz uns anos que isso vem acontecendo, nos últimos 10 anos, nos últimos que esse sonho começou a se alimentar. Porque eu tenho um papel limitado dentro do consultório. Eu atendo 1, 2, 3, 4, um de cada vez. E chegou um tempo da minha vida que eu comecei a desejar abençoar muito mais. Só que, como mulher, eu tenho a limitação. As feridas dos homens precisam ser tratadas e restauradas. Em terapia, dá para fazer isso até um certo momento. E depois, homem com homem. A ferida do homem precisa da validação de um outro homem. Então, quando eu tenho esse sonho e penso nesse lugar e homens restaurados, é para que vocês, homens, sintam o desejo de ser esse homem restaurado para abençoar mais homens, porque é só você que pode abençoar um outro homem. Você vai falar, mas eu, com a minha vida assim? Sim. Você vai se livrar da sua codependência, se tornar um cordeiro, sabendo exatamente qual é o teu papel como um filho amado e restaurado, e você vai conseguir abençoar um outro homem.
alguém que passou pela sua ferida ou alguém que você sempre pode abençoar com a sua experiência. Isso é muito lindo. Se cada homem aqui sair com esse chamado, a vida se torna muito além. Você não nasceu para crescer e casar e ter um trabalho para pagar conta. Gente, é muito pouco isso, né? A vida é mais. Vamos pensar a nossa vida dentro desse reino, desse plano que Deus está nos chamando, para sair da ferida, crescer, amadurecer e avançar, abençoar, multiplicar, sarar, curar, restaurar os que estão pelo caminho. Tem um monte de gente no caminho. Não é esse o chamado? Quem sente isso? Não é? Esse é o nosso tempo, Deus está nos convocando. E sabe o que é mais lindo? Porque Ele sabe que os tempos estão tão difíceis e está terminando o tempo, que as crianças emocionais não vão aguentar passar por esse tempo. Não está difícil? Não está? Está difícil, gente. Tem muita gente doente, muita gente sofrendo. Então, Deus está convocando para que nós cresçamos e possamos abençoar. Homens sarados e restaurados abençoam outros homens. E multiplica, porque um homem sarado, ele alcança a casa dele. Então, pensa a tua célula. Você, homem, abençoando um homem, e esse homem abençoando a família dele, mais 5 para lá. Quantos tem na sua célula? Multiplica isso. A minha célula é enorme. Tem uns 15 ou 20. Multiplica cada um desses por 5. Dá quanto que a sua célula pode... Desculpa, o seu PG. Ato falho, né? Ela pode abençoar. Quanto dá isso? Um PG. Muita gente, né? E está em você. Você que está aqui. E você, mulher, também, líder. Se você abençoa cada mulher do teu PG, e sabendo que ela pode multiplicar, você se tornando uma mulher inteira, restaurada. Agora é para a mulher. Gente, livro para a mulher é o que não falta. Mas, não é? Tem bastante, né? Mas esse é o meu predileto. Em busca da alma feminina. Resgatando a essência e o encanto de ser mulher. Tudo que Deus sonhou para nós como mulher. Por quê? Tem muito livro de mulher que só traz mais peso. Desculpa a sinceridade, mas é isso mesmo. A mulher, segundo o coração de Deus, tem que levantar às 5 da manhã, aqui. Chega no final do dia, morreu. Ela tem que chegar ainda maravilhosa, não é? Vocês já ouviram isso? Então, tem livros assim que trazem mais peso para a gente, deixa a gente mais insatisfeitas, frustradas e mais codependente, raivosa, enfurecida, mais presa. E não é isso que Deus planejou, não. Deus planejou outra coisa para a mulher. E esse é um dos livros que abençoa bastante as mulheres, porque ela não traz esse peso, esse mais tem que. Traz liberdade e identidade. O nome é Em Busca da Alma Feminina. Gente, eu falei com a Grazi, ela tem alguns, e os que não tiver, ela encomenda. Abençoe vidas comprando aqui pela nossa Meg Store. Tá bom? E quem se interessa mais pela codependência, Quero Minha Vida de Volta, do nosso querido Carlos Barcelos. Leiam mais sobre a codependência, vocês vão saber muito mais. Deem de presente, assim como quem não quer nada, sabe? Estou sendo codependente? Assim, quase não querendo dar ter o controle, né? Embrulha de presente, a pessoa quase não vai ver. Pensei em você, querida. Codependência nunca mais. E para além da codependência. Todos esses que eu mostrei para vocês são cristãos, e esses dois não, porém aqui ela fala a linguagem do CR, poder superior, tá bom? E quem sofreu abuso sexual ou quer aprender ou estudar mais sobre, Lágrimas Secretas. O prefácio também é do Lauro Kreb, e esse autor é fantástico, Em Busca da Cura. Lágrimas Secretas, quem sofreu abusos, tá? Tudo que uma pessoa passou, os danos, as feridas e como se resgatar. Livros, ajuda? Ajuda. Porém, quem está fazendo o processo em nós? Deus. Isso não pode sair da nossa mente. E para encerrar, nós vamos... Qual o propósito de Deus, então? Para que a gente cresça. Olha lá, que lindo isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Olha aqui as ondas. Criança. Olha como Deus é lindo, né? Olha, já está lá na Bíblia há tantos anos a codependência lá, ó. Jogado para um lado para o outro.
Deus não quer isso, Ele quer que a gente cresça. Nem jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A codependência leva a gente ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Para eu conseguir crescer, eu tenho que permanecer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É na minha força de vontade, na minha mente, que eu vou conseguir crescer? Não. Tenha certeza que não. Pode ter melhores livros, terapia, remédios, são importantes, fazem parte, ok. Mas o que eu falei antes? Que chega uma hora que, como profissional, eu tenho a minha limitação. E as dores emocionais e feridas, que quando às vezes eu estou no consultório e vejo um paciente que chega nesse limite, e que é o meu limite, enquanto ele fala, eu oro e eu falo, Espírito Santo de Deus, entra na profundeza da alma dessa pessoa, que nem eu e que nem livro nenhum consegue entrar. Somente o teu Espírito. É essa profundidade, e a gente tem que ter essa clareza, que é somente o Espírito, ele pode fazer e nos libertar das nossas dores profundas. Certo? E é Ele, a gente não pode. Então, descanse. Deus está chamando você para crescer e Ele está nesse processo com você. Você não está sozinho. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha isso aqui, é maravilhoso. Esse é o meu versículo predileto. É, né, um só entre a Bíblia toda. Por quê? Porque o fruto do Espírito já está dentro de mim. Tudo isso está aqui. Só que como eu estou preso na minha codependência, eu não consigo sentir isso. Agora que eu estou crescendo, está me libertando, eu vou começar a sentir isso em mim. E eu pedi a Deus, diante dessa pessoa, já ore, gente, estou indo para uma relação codependente, Deus. Então, dentro dessa relação, eu sinto muita raiva. Mas o Senhor diz que a paz está dentro de mim. A amabilidade também. Então, frutifica, floresça esse fruto que já está dentro de mim. E ele vai te capacitar. Já está tudo aí. A gente não ouve isso o pastor falando o tempo inteiro, os pastores falando que nós temos tudo? Temos mesmo, só que a gente não entra em contato, não acessa, porque a nossa dor não deixa. Quando a gente se torna adulto, a gente vai começar a se apropriar desse fruto que já está dentro de mim. E clamar por ele, pedir por ele, expandir ele, frutificar. E com isso, quando eu era menino, eu vou passar a amar. Eu cresço, eu permaneço. Não vão crescer e achar que já estão bem, hein, gente? É com Deus para sempre. E aí, o que eu vou fazer? Eu amo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Não é lindo? Deus nos convocando e nos chamando para crescer. Emocional, espiritual, mental, físico. Eu vou começar a cuidar do meu físico. Então, estou precisando fazer o exame tal? Eu vou. Eu não procrastino mais. Isso é um cuidado do adulto cuidando desse físico. Emocionalmente, eu vou começar a me cuidar, saindo da codependência. Espiritualmente, eu vou conseguir ouvir mais a voz de Deus, porque agora eu não estou mais preso na minha dor. O Espírito vai falar e o meu Espírito vai entender. Não é lindo você saber aquilo que não estou conseguindo entender e discernir? O Espírito vai começar a falar e você vai conseguir entender? O Espírito, E maiúsculo, vai falar com o teu E minúsculo e você vai conseguir entender, porque é o próprio Espírito que revela para o nosso Espírito. E aí você vai começar a seguir e viver e querer desejar aquilo a qual Deus sonhou desde o início, para que você seja um homem completo e uma mulher completa. Certo? E como é o seu papel? Eu me empolguei, né? Falei que era só... Para mim, eu já ia terminar agora. Mas agora que vocês já têm tudo sobre a codependência, não fica mais fácil olhar para o seu pequeno grupo? Não fica? Fica muito mais, né? Espero que sim. Papel do líder. Quando você estiver lá com o teu grupo, pergunte, em que eu posso te ajudar?
Não saia resolvendo, não saia dando soluções, não saia dando respostas. Primeiro pergunte. Por quê? Jesus perguntou... Quem pode abrir nesse versículo? Marcos 10, 51. Alguém pode abrir e ler para a gente? Por favor. Somente esse, a gente já vai encerrar. Quem achou, pode ler. Alguém abriu? Marcos 10, 51. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Gente, não é curioso esse versículo? Porque por que Jesus ia perguntar o que o cego quer? Hã? Parece piada. Hã? Piada, não parece? Porque Deus é Deus, né, gente? Ele sabe o que a pessoa queria. Por que você acha que Deus perguntou para ele o que ele queria? Para ele ter certeza. Para ele se responsabilizar. Porque Jesus podia ter curado e o cego falar, mas Jesus, não era bem o olho. Porque agora, eram as pernas, porque eu fiquei tanto tempo sentado, que agora eu vou ter que levantar para ir trabalhar. Né? Agora eu vejo, vou ter que trabalhar, perna, cura, tal. Não era bem o olho, era a perna. E aí, o que é isso? É a vítima. E Jesus, ele pergunta, o que você quer? É claro que Deus sabia o que ele queria. Mas ele dá a chance do outro se responsabilizar. Para crescer. Para saber, eu vejo, agora eu vejo, eu quero ver. E Jesus curou. Então, você como líder, pergunte o que você quer. Porque você acha que você, na sua boa intenção e na sua boa codependência, você pode dar um monte de coisa para a pessoa e a pessoa não querer aquilo. Você está crente que ela vai querer ver e ela quer cura para outra coisa. Então, pergunte, no que eu posso te ajudar? Essa pergunta faz diferença. Você tira de você o peso e coloca a responsabilidade no outro. Apresente caminhos. Você não precisa solucionar, você não deve solucionar o problema dele. Você pode apresentar caminhos. Se você perceber a criança ferida de alguém, no grupo e no PG, à parte, você pode conversar com ela e sugerir terapia, sugerir aconselhamento aqui na igreja, sugerir livros. Olha, vocês podem depois... levar tudo isso aqui, tirar foto e, enfim, ver no vídeo e sugerir livros desses para as pessoas. Psiquiatra, se for o caso de remédio, fazer o CR, fazer o grupo de passos. Se for problema conjugal, trazer para encontros de casais. Aponte os caminhos, não solução. Porque senão ela gruda em você, nesse relacionamento codependente. Postura do líder. Qual a sua postura? Crer que o outro tem tudo. Você também não tem? Ele também tem. Só está muito comprometido com a sua codependência e a sua doença, por isso que ele não consegue ver e sentir. Por isso que talvez ele ocupe quase o PG todo, só ele falando. Acontece isso lá? Compreender que no sistema familiar do outro nós não podemos interferir, a não ser o próprio indivíduo. O que é isso? Você achar que tem a solução e que você vai cuidar e salvar a família dele. Não vai. A gente não tem esse poder. Nem eu, como terapeuta, tenho. O outro, se ele não quiser ajuda, eu não consigo fazer nada. Ele pode vir, pagar, ouvir. E se ele não quiser mudança, não resolve. Ou ele quer mudança, ou ele fala, eu quero ver, ou não tem cura. Então, você não interfere no sistema familiar, a não ser que a pessoa queira. Eu tenho uma dor, meu sistema familiar machuca aqui, eu quero cura nisso e não sei por onde seguir. E você pode orientar. E o último, como grupo IPG, aí sim, como grupo, você como líder orientando os outros, você pode pedir para o grupo orar e interceder por essa pessoa. Sabendo que que não é você e nem o grupo que vai salvar, porque convencer é trabalho de quem? Do Espírito Santo. Fica mais fácil ser líder assim? Tira uma responsabilidade de
procura e de codependência de cima do outro, fica mais leve, não fica? Esse é o nosso papel, como líder, em qualquer grupo e qualquer circunstância. Na sua família, no PG, na igreja, em qualquer relacionamento. É isso. Que possamos crescer, todos juntos.